Vamos dirigir a Deus uma oração? Feche os teus olhos e vamos orar pedindo a graça de Deus. Pai, eu te agradeço por esse momento e eu te peço, espírito de sabedoria, que tu venha tomar conta da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, dos meus lábios, Pai, para que os teus filhos venham aprender, venham receber de ti, Senhor. Em nome de Jesus, levanta mestres, levanta pessoas que vão conhecer a tua palavra profundamente, pregadores, líderes de célula, Pai. Levanta homens e mulheres cheios do teu espírito, que vão ter a graça divina para ensinar. Em nome de Jesus, nós precisamos de ti, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, nos dá inteligência e sabedoria. Amém. Amém. Vamos lá então, Lucas 1, 5 ao 11, vai ser o texto que nós vamos estudar hoje, tá? Então, você já está com o PDF aí, eu vou fazer leitura de Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 11. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite, tá? Primeiro de tudo, vamos entender o contexto cultural, o que que está acontecendo nesse momento, o que que Zacarias está fazendo lá, que templo é esse, quem era Herodes. Nós vamos fazer uma análise exegética, uma análise palavra por palavra, entender o significado de cada palavra, de cada parte dos versículos, tá? Se você está aí com o PDF, vamos começar com o versículo 5. Vamos usando o método socrático. O que é o método socrático? É de pesquisar, de fazer perguntas ao texto. Nós vamos fazer perguntas ao texto. Por exemplo, quem era Herodes? Quem é que é esse Herodes que está falando no texto aí? O que que fazia um sacerdote? O que significa pertencer a um grupo sacerdotal de Abias? O que que significa isso? Quem era esse tal de Abias? Por que Lucas apresenta Isabel como sendo descendente de Arão? Você tem que fazer perguntas ao texto. Você nunca pode ler a Bíblia e deixar passar palavras que você não entende, ou personagens e você não saber quem é o personagem, o que está fazendo ali, ou você vê substantivos e não entender o que é, se é um objeto, se é uma pessoa, o que que significa. Então, isso se chama exegese, analisar o texto profundamente para você entender primeiro o que que ele está te dizendo, o que que o texto está transmitindo. Então, vamos começar. O texto diz assim: que era no tempo de Herodes, né? Lucas 1:5. Quem era Herodes, na verdade? A dinastia herodiana, Herodes o Grande, ele começa como procurador da Judéia depois da morte de Júlio César no ano 47. Júlio César foi o último líder romano da República. Em 27 antes de Cristo, acaba a República Romana e começa o Império Romano. O Império Romano começa com Otávio, Augusto Otávio. Então, Augusto é um título, é o primeiro imperador. Esse imperador, que era antes senador, ele vai consagrar, digamos assim, dar a posse do governo de toda a Judéia para Herodes o Grande.
tá? O pai de Herodes já era governador naquela época. Então começa uma dinastia de Herodes. Você vai ver no PDF a explicação do que significa o nome Herodes. Herodes não é o nome da pessoa. Herodes é um título que significa alguém que fez um grande feito, alguém que é um herói, um homem de grandes façanhas. Herodes era um título. Herodes o Grande era filho de Antípatre, que era nomeado procurador romano na Judéia por Júlio César. Tá? Depois do assassinato dele, por volta de 44, 40 antes de Cristo, aí vem o Otávio Augusto que dá a posse para Herodes o Grande. Em primeiro lugar, ele foi prefeito militar da Galiléia, esse Herodes. Ele estabeleceu o Império Romano com Otávio Augusto, né, o primeiro imperador, que ele nomeou Herodes o Grande como rei dos judeus. Só que esse título, rei dos judeus aí, o povo judeu, ele não gostava de Herodes. Porque Herodes, na verdade, ele trabalhou para Roma e ajudou o Império Romano a ser estabelecido. Ele foi um líder militar e por se destacar e ele controlar todo tipo de revolta, é que ele chegou ao governo da Judéia. Então, esse Herodes, ele é chamado de Herodes o Grande, tá? Rei da Judéia sob o domínio romano. O período aproximadamente foi de 37 a.C. a 4 a.C. Nome completo, Herodes o Grande. Ele foi intitulado pelo Senado Romano, que no caso era Otaviano, que virou César Augusto, o primeiro imperador. Tá bom? Continuamos aqui. O que ele fez, esse Herodes aí? Na verdade, a dinastia herodiana, né, ela, ela continua. Esse Herodes o Grande, só para vocês entenderem, ó, Herodes o Grande, ele vai ser o pai de Herodes Antipas. Ele é o pai de Herodes Antipas, aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, que foi o pai de Herodes Agripa, o que Paulo vai até ele e defende, faz a sua defesa, e ele fala lá no livro de Atos que quase que Paulo consegue converter ele. Então, depois de Agripa II, acaba a dinastia dos Herodes, que eram líderes governantes daquela região. Vamos lá. O significado do nome Herodes, do grego, sua etimologia não é certa, mas há duas hipóteses principais, né? Semelhante a um herói ou filho de um herói. Ele dividiu, esse Herodes o Grande dividiu naquela época, em uma tetrarquia, em quatro partes, a província da Galiléia e da Judéia. Então, o Herodes Antipas, seu filho, ficou com um, que é o senhor esse que matou João Batista. Em Lucas 3, nós vemos outro Herodes, Filipe, que reinava em outra tetrarquia. E Herodes Lisônias, que reinava em outra tetrarquia. O que é a tetrarquia? Ele dividiu em quatro partes. Cada uma era uma tetrarquia. Então, Herodes Antipas dominava uma região. Herodes Filipe, duas regiões. E Herodes Lisônias, outra região. Os três eram filhos de Herodes o Grande. Tá? Esse Herodes aí foi quem reformou o templo, tá? O templo que Zacarias está entrando para oferecer incenso. Eu estou dando um contexto da época para vocês entenderem. Esse Herodes, ele também fez a Fortaleza Antônia, que ficava perto do templo, que nós vamos ver Paulo falando sobre ela. E nós vamos ver na história a Fortaleza de Massada, que foi uma grande construção na época, porque ele era atribulado, esse Herodes, ele tinha ele pensava que toda hora alguém queria matar ele, que queriam tomar o reino, né? Então ele tinha muito medo, tanto que é ele que manda matar as crianças quando os reis magos vão lá e contam que nasceu o rei dos judeus, que eles vieram a conhecer e adorar esse rei dos judeus, ele enlouquece e manda matar as crianças. Por quê? Porque ele tinha essa loucura dentro dele,
para ele, sempre alguém queria roubar o reino dele. Então ele constrói, se você pesquisar, você vai ver a Fortaleza de Massado, que foi uma grande obra arquitetônica na época, que ele fez num morro em Israel, num monte muito alto, que só por causa do medo que ele tinha. Então, se você procurar no canal do YouTube da Aline em Israel, ela vai fazer um tour por esse lugar e mostrar bem certinho. Anota aí, Aline em Israel. Esse canal do YouTube é muito bom para você aprender sobre Israel e sobre a cultura de lá. Tá bom? Quem era Zacarias do texto, né? O que que ele fazia? Zacarias, ele era um sacerdote. Existia o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, ele, se fosse da descendência de Arão, o irmão de Moisés, ele poderia adentrar e oferecer incenso, trocar os pães da propiciação, ele poderia adentrar num lugar do templo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, Zacarias é um sacerdote e existia o sumo sacerdote. Na época que Zacarias está lá oferecendo incenso, existiam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então era dividido o governo, tá bom? O sacerdote era um homem escolhido por Deus para servir no templo. Ele fazia a mediação entre o povo e Deus no culto judaico. Em outras palavras, ele representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. As suas funções principais. Agora, isso aqui você pode ler durante a semana, tá? São bastante capítulos aqui, você pode estudar a fundo. As funções do sacerdote: oferecer sacrifício no altar, que eu já vou mostrar para vocês esse altar, cuidar do templo, da limpeza, da manutenção dos utensílios sagrados, os pães da propiciação, já vou mostrar para vocês, o incenso, ensinar a lei de Deus ao povo, abençoar o povo, tem todas as referências bíblicas para você durante a semana como tema ir estudar. Fazer intercessão e purificar do pecado do povo e por meio de rituais. Aonde que a Bíblia explica o ofício do sacerdote? A função do sacerdote é explicada em vários trechos do Antigo Testamento, especialmente em Êxodo 28 e 29, a instituição dos sacerdotes Arão e seus filhos, as suas vestes, Levítico capítulo 8 ao 10, consagração e início dos sacerdotes, Números capítulo 3 e 4, deveres dos sacerdotes e dos levitas, Deuteronômios, capítulo 18, 1 ao 8, direitos e sustento dos sacerdotes. Hebreus, capítulo 5 e 10, no Novo Testamento. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. Foi Deus que mandou fazer um tabernáculo igual ao modelo do céu. Então, isso não é uma invenção humana. Deus deu um modelo do que acontece no céu. Hoje, Cristo é o nosso sacerdote diante de Deus. Nós não temos noção muito porque nós não participamos da cultura hebraica, do judeu. Mas eles faziam esse ritual porque era uma figura do que Cristo ia fazer espiritualmente hoje. Então, hoje tem um tabernáculo no céu, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, isso tudo prefigurava. Deus mandou eles fazer, porque através da fé eles estavam profetizando e anunciando que um dia Cristo viria para ser sumo sacerdote e nós sermos sacerdotes, trabalhando no templo e trabalhando a Deus. Quem é que poderia ser sacerdote? Somente homens descendentes de Arão, irmãos de Moisés, que podiam exercer o sacerdócio. Os demais levitas da tribo de Levi, mas não descendentes diretos de Arão, ajudavam nos serviços do templo, mas não ofereciam sacrifícios. Zacarias, por ser da ordem de Abias, era descendente de Arão, portanto, um sacerdote legítimo. O que era essa ordem de Abias? Em Crônicas, 1 Crônicas 24, o rei Davi, com a ajuda do sacerdote Zadok, organizou o sacerdote em 24 turnos ou ordens para o serviço do templo. Era uma organização de 24 grupos de sacerdotes. Cada grupo cuidava uma semana. Então, calcula agora. Quatro semanas dá um mês. 24 turnos dava meio ano. Porque nesse intervalo tinha as festas, então mudava
o cronograma. Então, por isso que eles se apresentavam ao templo, cada turma, 2 vezes por ano. Ele fazia parte dessa turma de Abias, que era o líder. Abias era um homem que era o líder da turma dele. Então, esse líder era o líder da 8ª turma. Na 8ª semana, entrava essa turma, então, para fazer o serviço no templo, oferecer incenso, trocar os pães da propiciação, trocar o azeite do candelabro, o azeite das lamparinas, fazer todo o serviço do ritual da época. Vamos agora entender um pouquinho do templo. Assim, ó, vocês estão vendo aí, né? O templo de Herodes. O que era o templo de Herodes? Na verdade, é assim, ó, em 960 antes de Cristo, ó, nós estamos antes de Cristo, então o tempo vai diminuindo. 960 antes de Cristo, Salomão fez um templo. Esse templo foi destruído quando Judá foi cativo em 600, por volta de 605 a 586 antes de Cristo. 70 anos eles passam na Babilônia, então por volta de 535 começa a vir a primeira leva de judeus voltando, e daí nós vamos ter aqueles livros de Esdras, de Neemias, que estão falando dessa volta do povo do cativeiro, onde eles começam a reconstruir os muros, reconstruir as casas, e por volta de 520, por ali, Esdras vem e fala acerca da construção de um novo templo, que lá no livro de Ageu, que em Neemias eles vão falar também, Ageu profetizou para dar ânimo, Zacarias profetizou para dar ânimo para os construtores, para os líderes naquela época, para os sacerdotes Zorobabel, para Josué. Então, ó, para você começar a se localizar na Bíblia, então, no tempo, na cronologia bíblica, eles terminam esse templo de Esdras ali de Neemias. Mas era um templo pequeno, tanto que lá em Neemias, Neemias tem que exortar o povo, porque os anciões estavam chorando, triste, porque não se comparava a beleza do templo de Salomão com esse templo. O que que aconteceu aqui? Logo que Herodes assume, ele gostava muito de deixar o ambiente dele bonito, todas as províncias bonitas, exuberantes, de agradar o povo. Alguns dizem que ele chegou a se converter ao judaísmo, porque ele queria apoio, mas ele nunca foi um judeu de verdade. Pelo contrário, o povo, quem era fiel mesmo, não gostava dele. Então ele faz uma doação e ele constrói, ele aumenta o templo. Tinha, ó, vocês estão vendo o meu mouse aí? Tinha essa parte aqui. Então ele faz toda esse aumento aqui, ó. Todo esse aumento aqui, Herodes vem e constrói. Como é que funcionava o templo naquela época? As pessoas entravam aqui, esse primeiro pátio aqui, ó, era o pátio das mulheres, tá? As mulheres não adentravam aqui, só levitas adentravam nessa segunda parte aqui, ó, que era onde acontecia os rituais, tá bom? Aqui esses degraus, vai falar dos cânticos dos degraus. Aqui é onde tinha a cerimônia lá de João, que jogavam a água, que Jesus disse que é água viva, foi aqui, ele estava aqui, nesse lugar aqui. Então, essa aqui é a porta formosa, onde estava o paralítico, lá de Atos, essa primeira porta aqui. Essa aqui é a porta de Nicanor, que dava acesso ao altar do sacrifício. E como funcionava então o ritual? Eles adentravam por aqui, por essa porta de Nicanor, com o sacrifício até o altar. Trazendo um cordeiro até o altar, eles tinham que matar esse cordeiro não poderia berrar, porque na cultura deles, se um animal sofresse ou berrasse na hora do sacrifício, Deus poderia ouvir o grito de socorro e não aceitar. Então, o sacrifício verdadeiro era aquele que não tem esperneio.
Então já tem uma revelação aí, ó. Sacrifício verdadeiro é aquele que a gente por amor faz, que não pode espernear, senão não é aceito por Deus. Era assim que funcionava. Queimavam o sacrifício, começavam a borrivar sangue, se lavavam aqui no ladinho, aqui no lavatório, e adentravam aqui para dentro para oferecer o sacrifício e para queimar incenso. Eles tinham que adentrar aqui. Agora eu vou puxar outra tela aqui para vocês verem como era dentro do templo. Essa aqui era o altar do sacrifício. Era assim, ó. Subia as escadas, oferecia aqui, queimava as partes. Esse aqui era o lavatório, dessa forma aqui. E depois que se lavava, entrava no templo aqui. Aqui está o templo por dentro, ó. Adentravam aqui. No lado direito tinha a mesa dos pães da propiciação, que eram pães sem fermento. Do lado esquerdo tinha o candelabro, né, o candeeiro com as 7 chamas, e na frente o altar do incenso. O que que Zacarias está fazendo? Zacarias participou de todo o sacrifício, ele foi sorteado para adentrar aqui dentro, oferecer incenso, queimar incenso a Deus. É isso que Zacarias estava fazendo naquele dia. Então ele veio para queimar incenso, que era feito 2 vezes por dia. Então, no seu turno, ele foi sorteado para fazer isso. Nesse momento, acontece toda a história bíblica. Agora vamos entender o que significa esse altar do incenso. O incensário. Vocês vão ver aqui, ó. Um incensário era dessa forma que era o incensário, com esses 4 chifres aqui nas pontas, e aqui se queimava um incenso que veio uma receita do céu. Deus deu a receita. Eles não podiam queimar qualquer especiaria, eles não podiam queimar o que eles queriam, eles tinham que seguir tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Eles saíam com esse utensílio espalhando. No dia que o sumo sacerdote ia ultrapassar, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem uma divisão, ó. A Arca da Aliança ficava aqui atrás, ó. Aqui era o véu que quando Jesus morreu se rasgou de cima a baixo. Esse véu aqui, ó, separava o lugar santo do lugar santíssimo, tá? Aqui, nesse lugarzinho aqui que estava a arca, só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. Então, Anás e Caifás entravam uma vez por ano, um dos dois, para oferecer o sacrifício do dia da expiação, que é nessa partezinha aqui que é o Santo dos Santos. O altar do incenso ficava na frente daquele véu que eu mostrei agora na imagem passada. Atrás desse véu ficava a Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança, tão conhecida nos filmes do Indiana Jones, Em Procura da Arca Perdida, é essa arca aqui, porque nunca mais acharam a arca, né? Eu creio que ela foi destruída. Eu creio que porque Jesus profetizou que não sobraria pedra sobre pedra. Quando destruíram o templo, 70 anos depois de Jesus, eles botaram fogo. O ouro que tinha nas colunas do templo derreteu. Para eles depois tirar, eles tiveram que quebrar pedra por pedra. E aí Jesus tinha profetizado: não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo vai ser moído. Ele literalmente falou. E se cumpriu, porque eles colocaram fogo, o ouro derreteu, se misturou com as pedras e eles tiveram que quebrar tudo. Ficou só pó do templo, como Jesus tinha profetizado que aconteceria. Voltando ao assunto aqui, ó. Esse aqui é o altar do incenso. Aqui vamos dizer que está Zacarias oferecendo o incenso. Agora, o que que significa? Agora nós vamos sair do contexto histórico, cultural e começar a entender a simbologia. Entender o que, que simbolicamente representa o que ele está fazendo, o que, que simbolicamente representa o altar do incenso, o que significa oferecer incenso.
O incenso simbolizava as orações do povo subindo a Deus, um cheiro agradável diante do Senhor. Na Bíblia, cheiro suave ou perfume agradável significa adoração sincera e oração aceita. Salmo 141, 2. Então veja, tudo no Antigo Testamento era uma sombra, uma figura que apontava para algo espiritual que nós temos que fazer ou que Jesus cumpriu. Todo o tabernáculo, todos os utensílios, quando nós estudar o Antigo Testamento, vai ser maravilhoso assim para você entender que tudo tinha um simbolismo, sabe? Como hoje nós temos símbolos. Por exemplo, assim, a pomba representa a paz. Eram símbolos. Naquela época, tudo tinha um simbolismo dentro do tabernáculo. O ouro era feito de acácia, era feito de madeira de cedro, tudo tinha um símbolo. A cor das vestes, tudo, o material das vestes, tudo tinha um simbolismo que apontava para uma lição espiritual. Salmo 141 diz: Suba minha oração diante de ti como incenso e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Apocalipse 8, 3, 4 vai dizer: Veio outro anjo e se pôs junto ao altar com um incensário de ouro. O incensário é isso que ele está carregando ali, ó, na mão. Incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Olha só, a ligação entre incenso e oração. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Apocalipse 8, 3, 4. Assim, queimar incenso não era só um ritual, porque se você lê o texto sem conhecer o cultural, o que que tu vai pensar? Incenso. Hoje nós queimamos incenso, botamos um incenso numa varetinha ali e deixa queimando. A pessoa não vai entender que eles estão falando um ritual. Por isso é importante ter o estudo bíblico. Não é um devocional que tu quer ouvir a voz de Deus, uma revelação ali para o teu dia. Estudo bíblico é isso. É entender todo o contexto do que está acontecendo em tudo que está escrito. Essa ordem de oferecer incenso. A ordem para queimar incenso vem diretamente da lei dada a Moisés, especialmente em Êxodo 30. Êxodo 30, 7 ao 8, diz assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando preparar as lâmpadas, o queimará, e quando acender as lâmpadas à tarde, o queimará também. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que eram 2 vezes por dia que eles tinham que fazer esse ofício? Tá aqui. Detalhes do ritual você vai encontrar em Êxodo, capítulo 30, versículo 1 ao 10. O altar do incenso ficava dentro do lugar santo, como você está vendo aí, em frente ao véu que separava o lugar do santo dos santos. Ninguém poderia oferecer outro tipo de incenso. Levítico 10, 1 ao 2. Mostra que Deus puniu quem fez errado. Era oferecido 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Apenas os sacerdotes descendentes de Arão poderiam fazer isso. Existia a tribo de Levi e os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Então, os descendentes da família de Moisés poderiam oferecer incenso, sacrifício e ser sumos sacerdotes. Os outros da tribo de Levi, né, que são descendentes de Levi, Levi é um homem, né, um dos filhos de Jacó, os outros filhos de Levi, são a tribo de Levi, ajudariam em todo o restante lá da organização, mas não participavam do ritual. Significado espiritual. O incenso aponta para Cristo e a comunhão espiritual do crente com Deus. Elemento e significado espiritual. O incenso representa a oração e a adoração subindo a Deus. Fumaça subindo representava comunicação e intercessão diante de Deus. Fogo no altar era símbolo da pureza e presença divina. Altar de ouro era símbolo da santidade e glória de Deus. Sacerdote era a prefiguração da mediação, figura de Cristo, o sumo sacerdote, que nós vamos ver em Hebreus. Hebreus é o livro que explica que acabou
toda essa questão do sacrifício, que hoje Cristo está no céu intercedendo por nós. O sacrifício dele cobriu tudo. Tudo isso era só um ato profético. Eles obedecendo pela fé, eles alcançaram a salvação no Cristo que viria. Nós, pela fé, acreditamos no Cristo que veio. Entende a diferença? Por obedecer a palavra, faziam todos esse cerimonial mesmo sem entender, mas eles criam num Cristo que viria, no Messias que viria. Eles foram salvos pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos pela fé no Cristo que veio. Só para você entender. Assim, quando Zacarias queimava o incenso, ele representava o povo em oração e antecipava a obra de Jesus, que hoje intercede por nós diante de Deus. Por que que tinha que ser o sacerdote? Porque não poderia uma pessoa, sem ser preparada, chegar até lá. Não poderia qualquer pessoa chegar lá. Teria que ser uma pessoa que se consagrasse, tivesse uma vida só para Deus, para interceder pelo povo. Então eles faziam essa mediação. O povo não tinha acesso direto a Deus, como nós hoje temos através do Espírito Santo. Por isso que nós somos os sacerdotes do mundo, das pessoas lá fora. Somos nós que temos que interceder pelos perdidos, pela cidade. A cidade da onde você é sua responsabilidade e chamado interceder por aqueles que não conhecem a Deus. Hoje, todos nós, Pedro vai dizer que somos sacerdotes de Deus, tá bom? E sumo sacerdote só tem um agora, que é Jesus. Olha só uma curiosidade. O privilégio de queimar incenso era enorme. Cada sacerdote só podia fazer uma vez na vida, pois o número de sacerdotes era grande. Então, naquele momento, Zacarias estava vivendo o auge do seu ministério. Ocorreu de cair por sorte a vez dele de entrar lá, ele estava no ápice. Digamos assim, que é como pregar no culto de domingo lotado, é o ápice do ministério de Zacarias está acontecendo ali. E foi justamente ali, enquanto o incenso, as orações subiam, que Gabriel, o anjo, aparece com a resposta divina. A tua oração foi ouvida, em Lucas 1,13. Ele vai dizer que a oração deles para ter um filho foi ouvida do lado do altar do incenso. Olha como tudo é profético. O ambiente é profético, o anjo aparece dando a resposta de oração no altar do incenso, que simboliza oração. Vamos agora para uma análise hermenêutica pneumatológica. Agora vamos para uma interpretação com aplicação através do Espírito Santo de Deus. Nos versículos de Lucas 1, 6 ao 7, ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Vamos analisar esses dois versículos. Vamos entender primeiro o contexto histórico de Zacarias e Isabel, para você entender o quão fiel eles eram. Primeiro, fazia 400 anos que não haviam relatos de manifestação espiritual. Olha a diferença, querido. Nós vamos num culto, se não sentir Deus, já nos frustramos. Eles passaram 400 anos sem haver uma profecia, sem haver um anjo aparecendo, sem sentir nada. E mesmo assim, depois de 400 anos, aquele povo ainda continuava fazendo o que era para fazer, porque a palavra mandava, sem sentir nada, sem ter experiências com nada. Eles continuavam fazendo. Zacarias, então, e Isabel, eles são fiéis num tempo sem manifestação. Olha a fé deles. Eles provavelmente tinham mais de 50 anos, por isso que dizem que o texto diz que eles eram de idade avançada. Então eles passam uma vida, eles passam um ministério inteiro, dos 25 aos 30, servindo a Deus, servindo no templo, sem sentir nada, sem ver anjo, sem receber profecia, e eles continuam fazendo o trabalho fielmente. Olha a fidelidade desses dois. O contexto é esse: 400 anos de silêncio.
Isabel era estéril. O texto coloca mais agravantes, que eles são idosos. Então, além da esterilidade, o tempo passou. Então, na lógica humana, acabou. Na lógica humana, o que está acontecendo ali, no entendimento humano, acabou. Essa oração nunca mais vai ser respondida. Não foi respondida. Provavelmente naquela época as pessoas poderiam dizer: não, é a vontade de Deus que tu não tenha filho, porque agora não tem mais. Acabou para você. Mas eles permaneceram fiéis, mesmo sem sentir, sem ver nada durante seu tempo de vida, e mesmo após tanto tempo sem relatos da manifestação de Deus. Agora, como é que eu faço uma aplicação pessoal da palavra de Deus na minha vida? O que que é uma aplicação? Vamos aplicar agora a palavra na nossa vida. Como é que se aplica a palavra? Aplicação pessoal, você tem que perguntar a si mesmo, fazer perguntas para si. Antes, nós fizemos perguntas para o texto, para entender o texto. Agora, nós vamos fazer perguntas para nós, depois de ler o texto. Que perguntas? Depois de ler esse texto, a história desses dois, uma pergunta para nós fazer a nós mesmos: quem sou eu quando não sinto nada? Quem é você quando você passa um mês sem sentir? Quem é você quando você passa uma semana sem falar em línguas? Quem é você quando você passa um mês sem chorar? Quem é você? Você continua orando, mesmo sem sentir? Você continua vindo nos cultos? Você continua sendo fiel sem sentir? Ou você é um sente em vez de um crente? Nós somos crentes. Crente, crê, vive pela fé. Nós não somos um bando de sente que tem que sentir para fazer. Se não sentir, não faz. Não. Nós somos crentes que conhecem a verdade, sabe o que tem que ser feito e faz. Sabe que tem que orar todo dia, sabe que tem que escutar louvores, que tem que cantar louvores, sabe que tem que adorar, sabe que tem que jejuar, sabe que tem que ter vida devocional. Então não precisa sentir. Quem é você quando você não sente? O que eu faço quando não sinto nada e os outros não sentem? Olha o agravante da época deles. Porque uma coisa é quando tu não sente, mas tu vê os outros sentindo ainda. Então tu sabe que tu tem uma consciência que Deus está ali trabalhando. Mas, e quando ninguém sente nada? Quem somos nós? O que eu faço quando, pela lógica humana, tudo acabou? Para eles, pela lógica humana, tinha acabado. Filho, nunca mais. É a vontade de Deus que eu seja estéril. É a vontade de Deus que eu viva desse jeito, porque acabou. Não tem mais lógica humana. Pela ciência acabou. Quem sou eu quando pela ciência a lógica humana acabou? Continuando, aplicação pessoal, então é isso. Quando você faz perguntas para você depois de ler um texto. Você lê um texto sobre a mentira e você se pergunta: e eu sou ou não sou um mentiroso? Será que a verdade habita em mim? Isso é a aplicação pessoal. Ler o texto e se perguntar se você vive e faz aquilo. Vamos lá agora, observar a revelação de quem é Deus no texto. Qual a revelação sobre Deus nesse texto? Quem é Deus? Nós temos, até agora nós estávamos estudando o contexto histórico, quem é Zacarias, quem é Isabel, como eles agiram, quais os ensinamentos que a vida deles trazem para nós. Agora nós vamos ver o que o texto revela sobre Deus. Primeiro de tudo, ele observa tudo e reconhece o esforço e a fidelidade. Note que ele está observando todo esse tempo de sofrimento, todo esse tempo de oração não respondida. Então, o nosso Deus, ele reconhece cada oração, cada esforço, a fidelidade. Deus é um Deus que ama a fidelidade. Nunca você vai ficar sem recompensa se você for fiel. A fidelidade vai trazer recompensa. Ele está atento aos nossos desejos e sonhos. Por quê?
Eles tinham um sonho de ter um filho. Pela sua fidelidade, por serem pessoas que Deus sabia que eles iriam ensinar o caminho correto, eles foram respondidos, porque se alinhou o sonho deles com o propósito divino. Havia uma profecia de que viria alguém antecedendo Jesus, alinhando o caminho. Então, essa pessoa viria no espírito de Elias, alinhando, preparando o caminho do Senhor. Havia umas profecias lá em Isaías sobre João Batista. Então, se alinhou as duas coisas, o sonho com o propósito eterno. Quando você alinha teus sonhos com os propósitos de Deus, Deus responde. Nosso Deus não trabalha no nosso tempo. Nós aprendemos isso sobre Deus. Lembra do texto lá da morte de Lázaro? Oh, teu amigo está doente. Tá bom, eu vou lá. E ficou parado. Daqui a pouco os discípulos disseram, mas não é teu amigo, não vai lá? Não, ele já morreu, mas eu vou lá. Daqui a 3 dias eu chego lá. Daqui a 3 dias eu chego e ressuscito. Ele não está nem aí para o impossível para nós, porque não existe impossível para ele. Então, conhecer a Deus e acreditar nesse Deus que faz o impossível é essencial. Não existe impossível para ele. Agora aqui, uma curiosidade. A idade avançada aos olhos humanos e o desejo de ter um filho era um problema, mas para Deus era prova de fidelidade. Olha como a mente de Deus é diferente da nossa. O tempo está passando e eu estou apavorado. Não vou mais ter filho. Passou os 50 anos, acabou o ciclo da Isabel, acabou na minha cabeça. E Deus está olhando o céu e dizendo: que coisa linda, todo esse tempo de fidelidade. Para nós, o tempo passar é um problema, e para Deus é sinônimo de recompensa. Olha a diferença do olhar divino para o tempo de sofrimento e o nosso olhar para um tempo de sofrimento. Por isso que nós vamos ver no Novo Testamento, em Romanos, falando que as leves e momentâneas tribulações não dá para se comparar com a glória que há de vir. O tempo passa, o incrédulo diz: estamos perdidos, acabou. Mas Deus diz que o tempo está chegando, estão preparados. O tempo está passando, o incrédulo está dizendo: acabou, não tem mais jeito. E Deus está dizendo para o fiel: agora ele está preparado, o tempo passou, ele é maduro. Olha a diferença, olha a revelação desse texto. A fidelidade deles é real e verdadeira porque está abalizada no tempo. Tempo sem resposta é sinônimo de fidelidade. Olha a revelação nesse texto. Agora o último versículo, Lucas 1, 8, 11. Diz assim: certa vez, estando de serviço, o seu grupo Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume. Eles faziam um sorteio para ver quem era o sortudo do sacerdote que ia entrar lá dentro para oferecer o incenso. Quando chegou a hora de oferecer o incenso, o povo estava todo lá fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Vamos agora pegar as revelações desse último versículo. Olha, primeiro, Zacarias não para seu ministério. Ele continua servindo, independente de não ter resposta. Ele continua fazendo o seu serviço. Fidelidade. O texto diz que foi escolhido por sorte, mas Deus preparou tudo para um encontro que mudaria a vida de Zacarias e Isabel. Mais cedo ou mais tarde teremos nossa oportunidade. Mais cedo ou mais tarde, a oportunidade vem para a sua vida, de um encontro sobrenatural, das coisas mudar e de você ter resposta da tua oração. Por isso, não podemos desistir, não podemos parar de semear, semear o bem, trabalhar, fazer tudo que podemos ao Senhor, porque é certa a resposta, é certo que Deus vai ver a nossa fidelidade. Note o ambiente de adoração e oração para essa manifestação. Ele está lá oferecendo o incenso, que é símbolo da oração e adoração. E o povo, a Bíblia diz que está intercedendo do lado de fora. Olha o poder da comunhão do povo com o sacerdote. O que que acontece? Manifestação. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores.
Por que que eu gosto tanto do louvor congregacional, ao invés de simplesmente dar oportunidade para alguém cantar um louvor que não canta junto com as pessoas? Por causa disso, quando você pega e eleva a comunhão, você eleva o povo à adoração, você cria esse ambiente de manifestação. E quando é uma pessoa cantando, ela pode até estar adorando, mas fica mais parecido com uma apresentação. Por isso que eu prefiro, não é que é bíblico isso, não é que tá errado, né? Eu estou dizendo, eu prefiro os louvores congregacionais, porque elevam uma igreja inteira, ensina ela a adorar, a cantar, a ter experiências através da adoração. Vamos agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é tão linda. Ajuda os teus filhos a compreenderem, a entenderem, dá força e entendimento para esta semana eles continuar lendo sobre esse texto, entender sobre o sacrifício, sobre o sacerdote, sobre a função do que ele estava fazendo. Pai, esse texto e essa noite o Senhor está falando sobre resposta de oração. Então eu creio que também profeticamente toda a tua palavra é profética e nessa noite vai ter resposta de oração. Que o Senhor vai manifestar o teu poder num ambiente de adoração no lar dos teus filhos e será uma noite profética, uma semana profética de bênçãos espirituais, de orações respondidas. Para você que está há tempo clamando por um milagre, esperando uma provisão divina, esta palavra, esse estudo foi para você. Não desista, continue, persista. Continua queimando o incenso, a tua adoração, o teu louvor, a oração. Em nome de Jesus, é um tempo de respostas. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos grandemente e até segunda-feira que vem.